O Saiba Mais de hoje fala sobre mediação, que é um processo de consenso entre duas partes envolvidas numa disputa judicial. Podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas tem que ter um objetivo em comum, que é chegar a um acordo de maneira mais rápida. Não há, por exemplo, a necessidade de um juiz. Um juiz não precisa participar para que as duas partes cheguem a um consenso. O assunto é muito amplo, há muitas vantagens envolvidas. É por isso que o Saiba Mais de hoje trouxe aqui o Dr. Asdrubal Júnior, que é especialista em processo de conciliação, mediação e também arbitragem, para a gente falar sobre esse tema, que é uma tendência que está crescendo no Brasil, né, doutor? A primeira pergunta é a seguinte, doutor: quais são as áreas de atuação específicas da mediação? Ela pode ser aplicada em todas as questões que envolvam direito disponível ou direitos indisponíveis transacionáveis. Ou seja, parece uma coisa simples, mas há uma complexidade porque há uma discussão conceitual sobre o que é direito disponível, o que é direito indisponível transacionável. Mas, para a gente deixar de uma forma um pouco mais clara essa questão, todo aquele direito que você pode contratar, né, que pode ser objeto de um contrato, você está dispondo desse direito. Então, você pode dispor desse direito, esse é um direito disponível, logo, se você pode contratar, você pode naturalmente fazer uma mediação, ou seja, é um direito disponível. Os direitos indisponíveis transacionáveis são aqueles que não são objeto propriamente de um contrato, envolve às vezes interesses maiores como meio ambiente, como interesses de menores, mas que podem ser objeto de transação. Ou seja, pode ter uma transação envolvendo uma questão ambiental, naturalmente que sob os olhos também do Ministério Público, levada à homologação do juiz, então você também tem um direito transacionável. Ou outras questões de família que envolvam direitos de menores, você também pode transacionar, embora seja um direito a priori indisponível, porque é por exemplo, uma mediação envolvendo guarda dos filhos, envolvendo alguma questão que envolva propriamente o direito do incapaz. Então, há várias situações e a gente pode chegar a uma conclusão objetiva de que a grande maioria das nossas relações do dia a dia são passíveis de ser levadas à mediação. Ou seja, quem está nos assistindo pode, de repente, recorrer à mediação para um problema, para um litígio civil, um litígio trabalhista, um litígio criminal até? O trabalhista, a gente tem que fazer uma ressalva, porque a legislação que foi alterada recentemente, com o advento do novo CPC e com o advento da lei de mediação, essa legislação não entra para tratar de conflitos envolvendo dissídios individuais trabalhistas. Aliás, a lei foi expressa em dizer que isso deverá ser objeto de outra legislação. Então ainda não há essa previsão. Mesmo com essa revisão da legislação? Mesmo com a revisão, porque a revisão é do novo CPC e ali não é propriamente uma alteração que vai alcançar os litígios trabalhistas. Okay. Vai depender da Justiça do Trabalho, dar alguma interpretação para estender as disposições do novo CPC à aplicação das disposições da CLT e, portanto, ao processo de trabalho. Mas essas as individuais, né, doutor? E as coletivas? As individuais. As coletivas é permitida a autocomposição através das negociações coletivas, né, através de uma mediação que pode ser a nível sindical, ou seja, de entidades que representam as categorias patronal e profissional. Então é possível, assim como também é possível a arbitragem nesses casos por expressa disposição da Constituição Federal. Então, se há uma dúvida com relação a onde cabe a mediação, é melhor consultar. É melhor, claro, sim, é sempre melhor consultar para não percorrer um caminho de levar a um procedimento que não tenha validade jurídica. Então, com relação à criminal, na criminal também vale ou os casos são mais delicados, não entra? Bom, na criminal tem algumas particularidades, mas nós já temos várias situações que são passíveis de transação. Se nós observarmos que a lei que instituiu os juizados especiais criminais, lá em 95, a lei 9.099, já fazia a previsão com uma transação penal. Já fazia a previsão em que o autor do fato e vítima poderiam transacionar, chegar a uma conclusão que impediria
o desenvolvimento da própria ação penal. Então era uma maneira, claro que ali assistido na presença dos conciliadores ou do próprio juiz, então assistido por um terceiro, eles conduziam o caminho para isso, então é possível. Depois disso nós tivemos experiências pioneiras no Brasil que foram bem sucedidas e que vêm tendo um crescimento, que é a chamada justiça restaurativa, que é uma espécie também de mediação envolvendo autor do fato e vítima, que procura trabalhar ao lado do ressarcimento dos danos e dos sofrimentos suportados pela vítima pelo autor do fato. Então, há experiências avançadas que demonstram que há espaço para isso. Naturalmente que... Mas a lei permite. A lei permite. O sistema judiciário permite. Permite até porque outras legislações já tratavam disso, como eu falei, a lei dos juizados especiais, que já tinha a previsão da transação penal, e outras situações pontuais. A própria chamada delação premiada é uma espécie de mediação, é uma espécie, muito famosa hoje em dia, é uma espécie de negociação, de transação em que aquele que está envolvido com a acusação, ou seja, que foi alvo da acusação, para poder ter um benefício na pena que lhe seja imposta, ele acaba contribuindo, colaborando com a investigação e com a própria justiça, fazendo a delação de pessoas que teriam envolvimento e que a justiça ainda não tinha acesso a essa informação e que a partir dessa contribuição é que leva a chegar a essas pessoas. Então, são exemplos... Exatamente, são exemplos singelos que demonstram que na área penal está se cada vez mais adotando a possibilidade de transações e deixando um pouco de lado aquela velha história, ou seja, a vetusta história da busca da verdade real. Ou seja, tem se admitido a verdade consensual como um dos caminhos possíveis na área penal também. Perfeito. Só um esclarecimento para mim mesmo. Uma transação é sinônimo de mediação? Não, mais ou menos. Transação é o ato de estar negociando. Então, ou seja, produto da mediação, ou seja, é como se fosse um dos verbos que a mediação vai conjugar para poder chegar ao produto final, que é o acordo. Né? Então, doutor, quem que pode ser mediador? Há um curso exigido para fazer essa atividade? É indicado pelo juiz? Precisa ser concursado? Como que funciona? Segundo a lei de mediação, a lei 13.140, que vai entrar em vigor agora final do ano, logo após o Natal, então a lei de mediação estabelece dois tipos de mediação, a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Para ser mediador judicial, a pessoa tem que ser formada, tem que ter um curso superior há pelo menos 2 anos, ou seja, ser graduada há pelo menos 2 anos e se submeter a um curso de capacitação, de formação de mediadores, ministrados segundo os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Então ele define o currículo mínimo desse curso e credencia parceiros que vão oferecer esse curso, entre os quais o que mais tem acontecido são os próprios tribunais de justiça que oferecem esse curso de capacitação e formação de mediadores. E a partir, então, da conclusão desse curso, que envolve um estudo teórico e um exercício prático, ou seja, sob supervisão, eles têm que realizar mediações, observar mediações acontecendo e ter toda uma parte prática para concluir essa formação e então serem considerados mediadores. Então essa é a exigência para o mediador judicial. Para o mediador extrajudicial, a lei também fala em ter uma capacitação, mas não entra no detalhe de como vai ser essa capacitação. Não exige necessariamente que seja nesses mesmos moldes da mediação judicial, fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, admite-se uma mediação, uma capacitação em mediação extrajudicial, muitas vezes até através de organismos internacionais que sempre realizam cursos e certificações nesse sentido. E não exige essa formação específica, mas, por outro lado, atribui claramente a ideia de que tem que ser da confiança das partes. Então, entrega muito ao cidadão, às pessoas, às empresas, o direito e o poder de escolher aquele que vai mediar o seu conflito, então, naturalmente, dando a ele o preenchimento daqueles requisitos que ele considera satisfatórios para poder entregar a essa pessoa a condução de um procedimento de mediação.
Bom, a gente está conversando com o Dr. Asdrubal Júnior, que é especialista em processos de conciliação por consenso. Hoje o nosso bate-papo é sobre mediação. O papo tá bom, mas a gente tem que dar um break, daqui a pouco a gente volta. Até já. Quanto tempo demanda o processo de mediação? É longo, é curto? Há um prazo limite estabelecido? Não há? O que diz a lei a respeito disso? Bom, a lei estabelece parâmetros para isso. Então, você tem, para a mediação judicial, você tem fixado na lei que os atos as reuniões de mediação devem acontecer no prazo de até 60 dias. Né? Ou seja, deve concluir o procedimento de mediação em até 60 dias, exatamente para não retardar também o processo judicial, para que isso não seja uma fonte de atrasar o processo e não uma fonte de resolver o processo. Então se estabeleceu esse parâmetro, que é uma regra que ainda vai entrar em vigor, 60 dias, e que é uma regra bastante possível de ser concretizada satisfatoriamente, desde que o judiciário se aparelhe suficientemente para realizar esses procedimentos de mediação. Passa a valer a partir do dia 26 de dezembro. Não, essa é a regra para o novo Código de Processo Civil, então em março de 2016. Então, e você terá também na lei de mediação a previsão para o procedimento de mediação extrajudicial durar até 90 dias. Né? É claro que tanto um prazo quanto o outro pode ser flexibilizado, é importante se diga isso. Se as partes estiverem avançando satisfatoriamente, se aproximando de uma linha de consenso, de acordo, elas podem pedir, no caso da mediação judicial, pedir ao juiz que faça uma dilação desse prazo, porque está perto de fechar o acordo. Então, seria prematuro encerrar o procedimento só porque chegou nos 60 dias, se elas vislumbram que pouco mais vai conseguir chegar a um acordo. Está muito próximo de chegar, vale a pena dedicar um pouco mais de tempo. Então, não é um prazo, assim, hermético, é um prazo que cabe uma ponderação com o juiz dilatar esse prazo para poder viabilizar que o acordo aconteça. Quem pode usar a mediação? Qualquer pessoa? Vale para todos? Como funciona? Todas as pessoas que possam naturalmente firmar acordos, transações, né? Ou seja, que tenham esse direito disponível e essa legitimidade para poder representar esses direitos. Então, todas elas podem submeter um conflito a um procedimento de mediação extrajudicial ou a um procedimento de mediação judicial e chegar ao final com um resultado satisfatório. Doutor, quem que participa da mediação? São as partes que estão em conflito, e não necessariamente só as duas partes, às vezes é um processo com várias partes, que tem litisconsórcio passivo ou ativo, então todas as partes envolvidas no conflito, seus respectivos advogados que estão as assistindo, e também o mediador, e em alguns casos também o co-mediador. Em algumas situações você vai ter mais de um mediador, você vai ter o co-mediador. E, eventualmente, aqueles que estão assistindo os trabalhos no sentido de auxiliar os profissionais, ou seja, colaboradores da própria justiça que estejam ali assistindo. Naturalmente que todos que participarem direto ou indiretamente desse procedimento estão submetidos à vigência da confidencialidade, que alcança a todos aqueles que interagirem com aquele procedimento, que naturalmente assumem o compromisso de confidencialidade e o ônus, eventualmente, pelo descumprimento dela. Então, outros profissionais podem participar do processo de mediação, não tem que ser necessariamente só as partes ou os advogados, é aberto para mais pessoas. Outros profissionais especificamente autorizados para acompanhar aquele procedimento, ou seja, a priori é o mediador, as partes e seus advogados. Agora pode ter um comediador, né? Pode ter que algum assistente para o mediador, que precise de algum assistente e que ele designe isso e aí o assista em uma mediação extrajudicial, por exemplo, naturalmente que aí estendendo a essa pessoa a confidencialidade também. Mais pessoas participando do processo de mediação, significa que o processo é mais legítimo ou não há relação entre as duas coisas? Não necessariamente. É claro que nós temos, quando envolvemos, por exemplo, questões de direitos transacionáveis indisponíveis, muitas vezes você vai ter, além da figura das partes, você vai ter também outras figuras, como
representando algumas entidades, organismos, entidades como o meio ambiente, alguma coisa que envolva o meio ambiente, vai ter uma disputa de terras, aí você vai ter, de repente, alguém que controle a parte de terras do próprio governo, que de alguma maneira tem algum tipo de interesse, não seja propriamente parte, mas tem interesse, então em uma reunião de mediação ela possa participar, e se chegarem a um acordo envolvendo essas pessoas que não são partes no processo, as regras do novo Código de Processo Civil estabelecem que o acordo alcança a todos e obriga a todos, mesmo que originalmente não fossem partes no processo. Então, por exemplo, uma disputa de terras que envolve o posseiro, o proprietário ou o suposto proprietário, mas o governo participa porque está discutindo se a terra é pública, se não é, ele é chamado para participar, aí envolve alguma coisa de reforma agrária e chama setores específicos também do governo, secretarias que lidam com isso, envolve alguma coisa sobre meio ambiente, chama também. Então, se todos participam dessa discussão e se transaciona, obriga a todos. Desde que cada um, claro, tenha a legitimidade de estar representando o que está efetivamente representando naquela reunião. Bom, está faltando a gente falar sobre os benefícios da mediação. Você que está em casa deve estar ansioso para saber. A gente já sabe quase tudo sobre mediação, mas não sabemos por que ela é tão importante. Daqui a pouco, depois do intervalo, você descobre. Fica com a gente. Pergunta mais importante, que a gente deveria ter feito no começo, mas a pergunta mais importante disso tudo: quais são os benefícios da mediação? Bom, a gente diria que são vários os benefícios. Nós vamos apontar alguns que são mais claros e fáceis de serem percebidos. O primeiro deles é o benefício do tempo. Um procedimento de mediação, nós falamos no bloco anterior, que ele vai ser concluído em 60 dias, se for uma mediação judicial, em até 90 dias, se for uma mediação extrajudicial. E se ele for bem sucedido a ponto de chegar ao acordo entre as partes, significa abreviar disputas que levariam anos, décadas na justiça. Então, esse é um claríssimo benefício: tempo, agilidade. Um outro benefício evidente, que se você agiliza a solução, você imprime economia a essa solução. Então, você tem um benefício econômico, benefício de reduzir os custos de uma longa disputa e, naturalmente, aproximar as partes de acessar aquele conteúdo que lhe traga imediato proveito econômico, evitando que isso demore tantos anos em uma discussão. Então, a economia é um outro claro benefício. E um terceiro benefício que eu diria diretamente para as partes é que as partes estão construindo a resposta. Elas não estão entregando a um terceiro que responda por elas. Elas estão, claro, auxiliadas, estimuladas pelo mediador, mas elas estão construindo a resposta, ou seja, a resposta será exatamente o que cada uma daquelas partes está desejando ou aceitando como razoável para resolver aquela disputa. Então não fica um sentimento de injustiça, é aquela lógica do ganha-ganha. Não tem um que ganha e outro que perde, os dois ganham ou todos ganham, porque ninguém fica com aquela sensação de que foi injustiçado, já que a solução dada é a solução que ela construiu ou que ela efetivamente aceitou mediante a negociação, o diálogo que se desenvolveu na mediação. Então, imprime no coração das partes uma ideia de justiça mais clara, porque é aquilo que satisfaz o seu coração. Enquanto que uma resposta dada por um terceiro, um juiz, por exemplo, nem sempre vai corresponder às expectativas de justiça das partes. Mesmo daquele que vence, nem sempre ele tem a sensação de justiça, e muito menos daquele que é vencido em uma disputa dessa natureza. Então, talvez o mais bonito de tudo isso, da mediação, é imprimir esse sentimento de justiça e restaurar o diálogo entre as partes, melhorar a qualidade do relacionamento que as partes tenham, sobretudo em uma questão que envolva um relacionamento continuado ou vínculos anteriores. Então as partes podem voltar a interagir, a se relacionar, porque melhorou a qualidade dessa comunicação e, naturalmente, isso traz benefícios profícuos e futuros que não levarão a novas disputas. Enquanto que simplesmente um acordo que seja, não diria determinado, mas
aceito sem muita compreensão de que aquilo é o melhor, leva a uma conclusão de que eu resolvi esse problema, mas amanhã vamos ter um outro e eu perdi essa batalha, mas quero ganhar outra. Ou seja, fica a sensação de guerra permanece. Então, a mediação, quando bem realizada, ela consegue trabalhar nessa base de resolver essa sensação de guerra. Ela neutraliza a sensação de guerra e faz com que as partes voltem a se relacionar, pelo menos com respeito e com dignidade. A gente tem outros dois processos que também são processos de consenso entre as partes, que são a arbitragem e a conciliação. Mas quais são as diferenças entre esses dois e a mediação, doutor? Conciliação e mediação são métodos autocompositivos de resolução de disputa. Isso quer dizer, são métodos que dependem das próprias partes construírem aquela resposta ou aceitar aquela resposta. Conciliação e mediação, então, são soluções apresentadas ou aceitas pelas partes. A diferença é que, na conciliação, o conciliador, que é esse terceiro imparcial, pode sugerir respostas e as partes podem aceitar essas respostas. Sempre depende da vontade delas. Na mediação, o mediador não pode sugerir respostas. Isso depende das próprias partes construírem a resposta. O mediador aplica técnicas para estimular que isso aconteça com mais efetividade. Na arbitragem, é um método heterocompositivo, ou seja, é um método que está delegando a uma terceira pessoa analisar a discussão e dizer quem está certo e quem está errado. Então, nessa situação da arbitragem, é muito equivalente ao que seria da própria justiça convencional, em que entrega ao juiz a missão de dizer quem está certo, na arbitragem entrega ao árbitro a missão de dizer quem está certo. Logo, a resposta não vem da cabeça das próprias partes, mas vem da cabeça do árbitro. Por isso que a gente diz que na mediação a chance das partes saírem com sentimento de justiça é maior do que em um procedimento heterocompositivo de conflitos em que, ou seja, a arbitragem, que o árbitro é que vai dizer quem está certo. Uma das partes pode ficar muito satisfeita e a outra muito insatisfeita. Mesmo que ambas tenham concordado pelo caminho, ou seja, houver aquela pessoa é de confiança. Aceitaram o caminho da arbitragem por consenso, mas o consenso é só para escolher o caminho. Não Depois, pela conclusão. não pela conclusão. A conclusão é dada pelo terceiro, que é o árbitro. Então, para quem está nos assistindo e já está no meio de um processo jurídico, que já está lá, de repente, em instâncias superiores, aí olhou para a sua entrevista e disse, poxa, meu processo já foi, será que ainda dá tempo? Dá tempo de recorrer à mediação? Ou a essa altura do campeonato a vaca já foi para o brejo, não tem mais o que fazer? Não, a vaca não foi para o brejo, não. Você pode levar ela para um procedimento de mediação sem nenhum problema, porque a mediação cabe em qualquer momento, em qualquer fase do processo judicial. A lei estabelece essa previsão e, aliás, incentiva. Inclusive, já há experiências de mediações realizadas, inclusive em tribunais superiores, ou seja, em sede de recursos que tramitam em tribunais superiores. Então, é perfeitamente possível isso, os advogados têm que assimilarem essa ideia, naturalmente que os magistrados estimularem para que isso aconteça também, e as partes que despertarem para perceber que isso é uma coisa positiva, podem abreviar em muito ainda o sofrimento do processo. Ainda que já tenha decorrido um certo tempo, provavelmente ainda vislumbram um horizonte muito longo pela frente numa disputa judicial, podem resolver isso antes através de uma mediação. Vale a pena tentar. Inclusive os custos, né, desse processo judicial podem ser reduzidos em função dessa decisão, né? Em todos os sentidos, né? Os custos não só diretos, como os custos indiretos, que é aqueles custos de você manter uma estrutura para acompanhar um processo judicial, ou de você não ter acesso imediato ao resultado que aquela resposta pode te proporcionar, ao resultado econômico que aquela resposta pode proporcionar. Se você abrevia a solução, você tem acesso mais breve a esse resultado, e isso pode significar, por exemplo, para um pai de família, a capacidade econômica dele investir na formação dos seus filhos. E se ficar 20 anos na justiça, o seu filho já passou 20 anos, já não dá mais para aplicar esse recurso na educação dos filhos. Então, veja, resolver antes pode significar realizar outros sonhos através da resposta que vai conseguir.